Bem-vindos a mais um programa do Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria, em que se fala de temas de saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. Comigo tenho novamente a doutora Graça Milheiro, pedopsiquiatra, e o doutor Daniel Machado, médico interno de psiquiatria, para um programa em que vamos falar de perturbações do comportamento alimentar. Admito que o tempo seja curto para falarmos deste tema, mas procuraremos esclarecer o essencial e ajudar quem nos está a ouvir. Em que circunstâncias podemos afirmar que estamos perante uma perturbação do comportamento alimentar? Por exemplo, anorexia e bulimia. A anorexia e a bulimia nervosa, de facto, são duas situações que podem passar muito tempo despercebidas, não é? Porque as jovens arranjam muitas formas de, por exemplo, as anoréticas de vestirem roupa larga, ou seja, formas de camuflar a sua magreza, e muitas vezes são apanhadas de uma forma tardia. Mas aquilo que os pais poderão estar atentos, não é? E que podem ser sinais de alarme para nos pôr um bocadinho aqui à cuca de uma perturbação de comportamento alimentar, são, por exemplo, quando os pais se percebem que o seu jovem, adolescente ou adulto se começa a saltar refeições, começa a eliminar alguns alimentos das refeições, começa a ter alguns comportamentos compensatórios, de aumentar o exercício físico. Desculpe interromper. Estas doenças são muito ardilosas, digamos. E há também um sinal que os pais podem estar atentos, os pais ou até os companheiros, estamos a falar de adultos, que é, as pessoas servem-se no prato, mas, por exemplo, espalham a comida no prato de forma a parecer que há mais comida no prato que aquela que realmente há. Esse é um truque. E partem tudo muito aos bocadinhos. Muito aos bocadinhos para parecer mais comida do que aquela que é. Elas são muito inteligentes sim. E gostam muito de cozinhar para os outros, não é? Para toda a gente a cozinhar, não é? Sim. Mas depois, no ato de comer, é que elas têm medo, não é? É uma fobia, é quase como se fosse uma fobia, não é? Às vezes assemelha muito a uma fobia. Sim. A fobia da comida, não é? Sim. E, portanto, a anorexia caracteriza-se por essa vontade expressa de não comer? O principal, o que está por base da anorexia nervosa é o medo enorme de ganhar peso, não é? E de perder o controle também, não é? Ou seja, de perderem o controle e não conseguirem parar de comer. Daí elas terem sempre atitudes muito restritivas, não é? Que lhes permitem, não é? Muitas vezes perder peso, e conseguem perder um peso acentuado em curtos espaços de tempo, que também é um sinal de alerta, não é? Em termos de sinais de alerta, pronto, são basicamente esses, não é? Que nos podem alertar, e depois isto tem que ser depois associado a outras características também do comportamento, alterações de comportamento que a jovem possa ter, ficar às vezes mais deprimida, mais isolada, mais irritável. É um sintoma muito comum nas anoréticas, né? Irritabilidade fácil. Sim, nem que seja só pela fome. Exatamente. No caso da bulimia, Dr. Daniel, como é que ela se caracteriza? Sim, a bulimia, de certa forma, muitas vezes aparece um pouco mais tarde do que a anorexia, ali no início da vida adulta, embora também possa aparecer em adolescentes, naturalmente, e considera-se quase como se fizesse do mesmo espectro da perturbação de comportamento alimentar. O que acontece na bulimia são episódios de perda de controlo da ingestão, ou seja, são episódios de binge eating, em que a doente, num curto espaço de tempo, come alimentos muito calóricos, em quantidades claramente exageradas para qualquer pessoa. Portanto, há uma perda de controlo daquilo que come. Na tentativa de recuperar o controlo, mais uma vez aqui a questão de ter de controlar a situação, tal como acontece na anorexia, há depois uma purga, ou seja, um comportamento compensatório em que a doente vai tentar eliminar aquele excesso de calorias que ingeriu.
por exemplo, induzindo o vómito, que é o mais frequente. Há até nos casos assim mais graves, com a indução de vómito, um sinal que se vê nas mãos, que é o sinal de Russell, em que são calos que se desenvolvem, portanto, nas articulações entre no início dos dedos. Eu não ia dizer os termos anatómicos, mas para as pessoas perceberem. Sim. São calos que se desenvolvem nos dedos para a pessoa meter os dedos na boca. E são calos por lesão contra os dentes e o céu da boca. Pronto, é um sinal característico da bulimia por vómito. Há outros comportamentos: exercício físico excessivo, laxantes, diuréticos. O vómito acaba por ser aqui um bocadinho mais atraente porque, de facto, há uma eliminação, uma purga daquilo que se comeu. Portanto, as calorias que depois ficam no corpo são muito menores do que com outros métodos. O objetivo final, às vezes escondidos, não é? Muitas vezes escondidos, exatamente. Comem às escondidas. Estas doentes depois têm também muita vergonha, tanto as anoréticas como as doentes bulímicas, que podem... A mesma doente pode ter períodos de anorexia, períodos de bulimia, mas há aqui muita vergonha associada não só a estes comportamentos, mas também com o próprio corpo. Há aqui uma autoestima muito baixa e depois uma tentativa de controlar todos os aspectos da vida, incidindo aqui mais no controle da alimentação e do peso corporal. Na anorexia e na bulimia. E na bulimia, sim. A questão do controlo é comum às duas. Mas na anorexia há um comportamento delas, já vamos perceber porque é que estamos a falar delas, sobretudo, mas há um comportamento em que elas manifestam mais vontade de conseguir controlar tudo e conseguem-no, de facto. Sim, elas são exímias nisso, não é? Elas conseguem controlar muita coisa à volta delas, não é? E, nomeadamente, estamos a falar de serem miúdas muito perfeccionistas, com temperamentos muito rígidos, com objetivos muito bem traçados na cabeça, não é? E focam-se nesses objetivos e conseguem mesmo atingi-los, não é? Isso nas áreas escolares, nas áreas, na alimentação, em tudo aquilo que elas conseguem controlar. Mesmo a nível interpessoal, de relações, muitas vezes há ali depois também uma frustração em conseguir criar relações significativas com o outro, porque a relação tem que ser perfeita e tem que ser tal como ela imagina, e quando isso não acontece, a culpa recai sobre a doente. O que vai fazer é tentar controlar ainda mais o peso e a imagem do corpo, porque a valorização pessoal passa para estes doentes, não é? Passa pela imagem corporal. Mas voltando àquela questão do prato, sim, é particularmente interessante essa diferença de percepção. Como é que vocês conseguem transmiti-la à doente quando ela chega ao consultório? Como é que vocês conseguem que ela tenha consciência de que aquilo que ela está a ver não é a realidade? Ou seja, ela vê-se mais forte do que aquilo que é, com muito mais peso do que aquilo que tem. Conseguem dar alguns exemplos? Sim, o que acontece, portanto, são distorções cognitivas, ou seja, é uma distorção na forma como a pessoa se autoavalia e avalia aquilo que está à volta dela, mas estas pessoas são muito centradas nelas próprias, não é? E há alguns exercícios que se podem fazer nas sessões de terapia, precisamente para tornar evidente que esta distorção cognitiva está lá. Porque as pessoas normalmente não têm crítica, não percebem que isto acontece. Exato. Um exemplo, por exemplo, que se usa, um exercício muito simples, é pedir à doente para entreabrir a porta o suficiente para poder entrar ou sair de lado. E elas vão, por exemplo, abrir a porta como se tivessem 100 quilos. E depois o que se faz é encostar a doente portanto, à parede, à porta, e fechá-la até ela conseguir passar. E depois comparar a abertura da porta que a doente fez com aquela que realmente precisa para passar. E às vezes são diferenças bastante evidentes e muitas vezes para a doente isto é muito surpreendente. Elas fazem ali um clique quase. Exatamente, né? sim, assim, sim. Tem impacto sobre elas, não é? Há outro exercício também muito conhecido, que é pedir à doente para desenhar a sua silhueta no chão e depois deita-se a jovem
no centro dessa silhueta e o terapeuta desenha à volta a silhueta real da jovem. E depois mostra-se. E às vezes a diferença é de facto ali muitas vezes um choque, porque não é assim de todo. Portanto, há ali uma silhueta muito magra, muito estreita, enquanto que a jovem desenhou-se uma silhueta larga, enorme, e isto sem ser posto em evidência, muitas vezes as doentes não se apercebem. Não se Muitas percebe, vezes não é assim que se vê. Sim, não é assim que se vê de todo. Não. Estamos a falar delas, não é? Portanto, isto é muito mais comum nas jovens. Muito mais. Sim. A prevalência é muito maior no sexo feminino, não é? Não quer dizer que não ocorra também no sexo masculino, mas de facto no sexo feminino existem mais jovens com estas patologias. Outra característica é que no sexo masculino são geralmente situações mais difíceis, quando existem, são situações de um tratamento mais demorado e mais difícil, né? Porque normalmente os jovens anoréticos são ainda mais rígidos, não é? Do que as jovens anoréticas, não é? Por isso esta rigidez de comportamento, não é? Que leva a um controle ao pormenor das coisas, faz com que seja mais difícil o tratamento, não é? Por E é isso, o sobretudo na prognóstico é um bocadinho. adolescência. E é sobretudo na adolescência. A anorexia nervosa surge sobretudo o pico ali por volta dos 15 anos. Também surgem em jovens ainda pré-púberos, 10 anos, também temos tido casos desses, não é? E também quanto mais cedo ela surge, pior é o prognóstico. A bulimia já aparece numa fase mais tardia da vida, no final da adolescência e início da vida adulta, 18 anos, 19, por aí, mais nessas faixas etárias. Surge nessa fase da vida porque existe uma preocupação acrescida com o corpo? Penso que não é só isso, aqui há sempre coisas multifatoriais, né? A etiologia é sempre multifatorial nestas patologias. Não sei que seja só por isso, acho que há vários fatores. Agora, porque é que ocorre só porque é que é mais frequente a bulimia numa fase mais tardia? Nem sei bem o que é que justifica isto. Não é? Os dados, não é? Os estudos mostram que realmente é assim, mas não há nenhum dado que justifique isto. Sim, não é? O assim, mecanismo que está por trás disto é difícil de perceber. Estas perturbações surgem muitas vezes na adolescência porque é também quando começa a haver uma transformação corporal em que há ali de repente uma necessidade de manter tudo muito controlado em algo que está fora de controle, não é? Com as hormonas, as alterações do corpo. Mas sim, esta é multifactorial e são perturbações extremamente complexas e são doentes muito desafiantes e muito complexos, porque há aqui várias camadas que contribuem para que estas perturbações se mantenham. E são tratamentos muito demorados. Muito demorados de quanto tempo? Anos? De anos, sim. Até porque a fase inicial do tratamento, sobretudo das anoréticas, que nós tentamos ver numa fase inicial semanalmente, não é? O trabalho inicial é muito, que é até um trabalho chato para o terapeuta, não é? Que é pouco estimulante, mas que tem que ser feito. É uma primeira fase que é, no fundo, como elas têm alterações da percepção e da quantidade de comida que têm, o que nós desafiamos a fazer é, elas têm um plano alimentar que é feito pela nutricionista e depois são os próprios pais que servem e que colocam exatamente, eu costumo dizer aos pais, têm que colocar exatamente o que está no plano, nem mais nem menos, né? Porque os pais às vezes têm tendência a colocar mais porque querem progressos acelerados, mas nós não queremos isso, nós só queremos que um plano alimentar que é feito com a nutricionista e a anorética, no fundo, com alimentos que ela gosta, não é? E ela está envolvida em todo este processo, não é? E no fundo é engraçado porquê? Porque a anorética, quando sai do gabinete com aquele plano, diz, eu não vou conseguir. Eu se comer isto tudo, eu vou engordar 30 quilos e eu tenho que dizer, vamos experimentar, não é? Vamos experimentar. Nós também não queremos aqui doentes obesas, também é uma doença, a obesidade, não é? Vais-te desafiar, vais acreditar em nós e vais ver que a tua cabeça está a enganar. Porque a cabeça dela lhe diz, se vais comer isso, vais engordar isto, não comas. É quase como se elas tivessem duas vozes na cabeça, não é? Uma que diz, tens de comer, mas a outra mais forte, não comas, vais engordar, vais aumentar de peso, só vais ficar como uma baleia. Sim, então o desafio é mesmo esse. É aqui que vem outra vez as tais distorções cognitivas, não é? Porque uma doente anorética, comer uma fatia de bolo, nós comemos uma fatia de bolo, nós estamos muito preocupados com o peso, não vai mudar de um dia para o outro. Para uma doente anorética, comer aquela fatia de bolo
ou comer uma maçã inteira É o fim do mundo. equivale a poder engordar 2 quilos no dia seguinte. Portanto, há aqui também uma distorção relativa à comida e às calorias, embora elas sejam conhecedoras em detalhe das calorias, dos valores nutricionais, do que é que cada alimento contém, mas depois a aplicação desse conhecimento serve um propósito disfuncional, que é controlar o peso e emagrecer o máximo possível. Mas este trabalho depois é interessante porque depois as conseguem com a ajuda dos pais, porque elas sozinhas não conseguem. Pois não é? queria perguntar Não qual deve ser o papel da família. E a família tem que ser muito assertiva, não é? Tem que ser mesmo assertiva no sentido de tem que obrigar a comer aquilo. Às vezes é difícil, nós não podemos enfiar a comida à boca de um adolescente, não é? Mas o que nós dizemos sempre é assim, vamos desafiar a fazer isso, não é? Se isso não for possível, a outra solução é o internamento, não é? E tens pessoas à tua volta que te vão obrigar também a comer. E elas não querem ser internadas, obviamente, às vezes isto ajuda um bocadinho elas se flexibilizarem um bocadinho e aderirem. E depois é interessante que quando elas, que não é logo na primeira nem na segunda, mas quando elas conseguem, de uma semana para a outra, cumprir exatamente o plano alimentar, que para elas é um sofrimento, e nós validamos isso. Eu sei que é muito difícil para ti, isto vai ser muito difícil para ti, mas tu vais conseguir, os teus pais vão te ajudar e tu vais ver depois, daqui a uma semana, vais ver como é que está o peso. Mas fisicamente depois não se sentem melhor quando começam a fazer uma alimentação mais Numa correta? fase inicial não. Nem sequer não processam conseguem isso, não. perceber isso, Estão ou muito, sentir isso. porque estão com muito medo de engordar. O sofrimento, digamos de uma forma mais genérica, ou mais simples, o sofrimento psicológico associado a esta fase inicial é tão grande, a preocupação é tão grande que qualquer benefício físico ou de satisfação que surja dali não é valorizado. Daí que também é muito importante envolver a doente no processo terapêutico, ela ter um papel ativo para lhe dar a noção de que ela tem controle, ela pode controlar o que come e controlar o seu peso de uma forma saudável e equilibrada, que não é por comer um plano nutricional mais completo que vai perder controle à situação. Não, é precisamente o contrário. Ela pode comer mais e melhor sem perder o controle. E depois quando ela volta a passar de uma semana, se conseguiu mesmo cumprir aquilo, É um sucesso. ela acha que aumentou 10 quilos e depois aumentou 100 gramas. E isto é que é importante, é este insight, é que é importante, não é? Porque mais do que aquilo que nós dizemos, que é dizer-se, olha, não vais engordar nada, isto não vale nada, isso é que elas ouvem das amigas. Como que não vais engordar? Ela tem que experienciar isso, tem que experienciar. Eu comi, eu consegui, foi difícil, mas eu consegui cumprir o plano alimentar. Afinal de contas, a minha cabeça dizia que eu ia aumentar 20 quilos e eu aumentei 100 gramas. Se calhar só acrescentar aqui que realmente o papel da família e das pessoas que estão à volta é fundamental, porque se a família vigiar o que a jovem está a comer, mas não vigia os comportamentos, o que pode acontecer é elas, de facto, mantêm aquele plano, mas depois, em vez de correrem 2 km por dia, começam a correr 4. Para tentar compensar. É preciso ter atenção a isto tudo. Muito bem. Obrigada a ambos. Fica por aqui este episódio dedicado às perturbações do comportamento alimentar. Voltaremos em breve com outro tema na área da saúde mental. Até lá pode ouvir os vários episódios deste podcast no site do Região de Leiria e nas principais plataformas. Pode também escrever-nos para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.